O desespero das montadoras do Brasil está estampado no noticiário, nos índices econômicos e também nos comerciais cada vez mais apelativos, com promoções arrasadoras. A verdade é que o mercado esfriou. Em tempos de vacas magras, o brasileiro estacionou seu consumo e não tem como sair desta condição tão cedo. A cada mês, vendas de carro diminuem. Seria a crise no setor automobilístico? O proprietário desta empresa, em Rio do Sul, divide a situação em etapas. A crise, particularmente como gestor, como administrador, eu divido ela em 4 etapas, né? Nós temos uma crise financeira, que é o problema da nossa desvalorização da moeda, que ultimamente tem acontecido numa velocidade muito grande. Nós temos uma crise política, que o país faz algumas décadas que não vive uma crise, ou talvez nunca viveu uma crise tão grande política como vivemos hoje. Temos uma crise que nos afeta bastante, que é a crise de confiança. A população, o brasileiro, está com a confiança abalada perante principalmente aos gestores, a economia, a condição do país. E uma das piores que tem afetado nós é a crise psicológica, né? É aquela que você, de tanto ouvir falar em crise, em coisas ruins, em momentos difíceis, você também deixa de comprar, deixa de investir, mesmo na condição de investir. O país tem sim também a crise de emprego, estamos com desemprego em alta, mas nós aqui na região sul temos algumas particularidades nossas. O desemprego na região sul ele não está ao nível que está, por exemplo, numa região centro-oeste e nordeste, né? Aqui está melhor. Então a crise só vai nos afetar mais quando realmente ainda ter desemprego, que hoje não é o caso. Hoje as empresas ainda têm dificuldade, nós encontramos dificuldade nas contratações, principalmente de mão de obra qualificada. O mercado não tem a mão de obra qualificada. Não o tem porque a facilidade que estava dos anos que se passou, dos últimos 10 anos, 5 anos, era você estar empregado mesmo não qualificado. E a população não se preparou para isso, e agora, nesse momento, é um momento que exige de você estar muito mais qualificado para poder passar uma crise. A qualificação de uma empresa é a mesma que passa o empregado, né? O empregador e o empregado, ele precisa estar qualificado para esses momentos. Então, nós temos muito problema de qualificação. Aliado a isso, o setor de autopeças também passa por situação parecida. As vendas diminuíram para as concessionárias e montadoras, e até mesmo os consumidores individuais pisaram no freio na hora de substituir alguma peça. O setor de autopeça passa por crise porque o fabricante de autopeça ele pode atender a montadora, como ele também pode atender o mercado paralelo, que é os veículos que estão rodando, né? Os veículos estão mais duráveis, as peças estão mais duráveis, os carros estão com uma garantia mais estendida. A nossa concessionária dá 5 anos de garantia num carro, é muito tempo. Isso quer dizer que as peças duram mais. Então a área automobilística, a indústria automobilística, ela tem sofrido por conta da crise, por conta de que as peças são mais duráveis e porque a condição de entrar veículos novos, a mudança de frota, a renovação de frota, faz com que você tenha menos manutenção. Então ela tem passado por isso sim. Porém, ela também tem empresas de sucesso nesta área. Numa economia global, nós temos que ter o mundo como uma base, né? Não podemos viver só do país, não podemos viver só de um produto, só de uma linha, só de uma montadora. E é isso que algumas empresas têm sentido dificuldade, porque elas não estão preparadas para um mundo global. Eu administro vendo de que, independente do país, se é China, se é Peru, se é Estados Unidos, qual ele tem que ser usado como plataforma. No entanto, ao passo que as vendas não dão sinal de melhora, os preços dos carros continuam lá em cima. Há promoções e facilidades de financiamento a juros baixos e prazos longos. Lojas chegam a oferecer prestações que variam de 36 a 60 meses. Mesmo assim, os valores cobrados no Brasil continuam muito elevados, ainda mais na comparação com outros países desenvolvidos como Alemanha, Estados Unidos e Canadá, quanto a emergentes, que têm economias parecidas com a brasileira, como é o caso do México e também a Argentina.
A cadeia automobilística é uma cadeia muito grande, né? Quando nós deixamos de vender um veículo, muitas empresas deixaram de vender. Exemplo, não se vendeu pneu, não se vendeu bateria, não se vendeu bancos, não se vendeu plástico, não se vendeu tinta, não se vendeu peças de motor, não se vendeu coisas simples como um acendedor de cigarro. Então, a base da área automobilística é muito grande. Por isso, a grande preocupação com a área automobilística é porque há muitas empresas envolvidas na fabricação, na montagem de um veículo. A montadora tem feito alguns trabalhos, né, diante das situações que se tem. Aqui, o nosso grupo ele não é só Chery, nós somos Volvo Automóveis, Hyundai, Motor Company, Subaru, Geely, MWM, e aqui no Alto Vale nós então somos da marca Chery, que é a chinesa. Quando falamos de um produto chinês, nós já estamos falando de uma situação um pouco diferente, né? Hoje o país já tem como um melhor momento, o melhor país para negociações, em primeiro lugar, está a China. Já ultrapassou os Estados Unidos, né? Hoje no país nós temos a China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo e a Argentina em terceiro, que nesse momento também passa por dificuldades. Quando se trata de uma montadora chinesa, que é o nosso caso, eles têm muita condição de vir para o mercado, ser muito mais competitivos, né? Com tecnologia, com produto, com preço, com carros completos. Falando de Chery, agora teve 1,5 bilhão de investimento na nova montadora, que está em Jacareí, São Paulo. Começou agora em fevereiro já fabricando veículos. Estamos com esse ano também inaugurando a fábrica de motores. Então, um produto como o nosso, uma montadora chinesa, ela veio para um país e está preparada para uma crise. Nós, como concessionária, também se preparamos bastante com quantidade de veículos e algumas particularidades que se tem. Em momentos de crise, você tem que ter diferenciais. Falando novamente da Chery, ela está com grandes diferenciais. Primeiro, é a montadora nova no país, é a primeira montadora de automóvel da China no país, e com investimento altíssimo, pois é uma fábrica de alta tecnologia. Agora, esse ano, investindo numa fábrica de motores. Então, nós acreditamos no país. O Grupo Olegário acredita no país, a Chery chinesa, a gigante chinesa, que é muito grande na China, acredita no país. E agora ontem tivemos aí notícias, inclusive, que a China está vindo com bancos econômicos para o país. Então, a China tem muito dinheiro também e nesse momento eles querem sim buscar divisas, né? Mas eles têm uma condição diferenciada para o momento de crise.